Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom, estou aqui nessa tarde, né? Como na verdade eu nem sabia, eu só coloquei aí, será que eu faço uma live hoje, né? Hoje é sábado, mas como não tenho feito, né? Acho que tenho 3 dias, né? Que não faço live, né? 3 ou 4 dias, quase uma semana. Então, gente, boa tarde, a paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus, Shalom. Amém? E que Deus venha ter misericórdia de nós, né? Feliz sábado para nós, feliz sábado para você. Como está sendo o seu sábado? Como você está aproveitando? Como você, né, está hoje desfrutando o sábado, né? Como está sendo o seu final de semana? Espero que esteja sendo abençoado. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, hoje tem uma palavra que eu vou trazer aqui. Vamos falar sobre essa palavra, né, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, né, venha a ser glorificado, que Deus abençoe essa uma pessoa que está aí de olho. Deus te abençoe quem quer que você seja, em nome de Jesus. Então, a palavra que eu queria hoje, assim, tipo, se desglossar um pouco, seria a palavra escolhido, né? A palavra escolhido, né? Ainda não é o título oficial dessa palavra, mas a palavra certa sim, se é escolhido. Hoje vamos falar sobre as pessoas que são escolhidas, ou que somos escolhidas, né? Na verdade, a palavra escolhido hoje mexeu comigo, né? Hoje eu estou pesquisando algumas coisas ali, né? A nível genético, a nível científico, né? E coisas maravilhosas que a gente descobre, né? Graças a Deus, né? E a gente vai entendendo cada vez mais o plano de Deus, né? A Deus mesmo dentro do nosso organismo. Amém? Mas eu queria fazer uma pequena oração para convidar o Espírito Santo. Amém? E convidar você também, em nome de Jesus, a participar dessa live de hoje. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa tarde, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Espírito Santo, Senhor, seja bem-vindo nessa hora. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, para tomar o controle, meu Deus, para tomar o controle total e absoluto, meu Deus, nessa tarde, nesse momento. Em nome de Cristo Jesus, me coloco diante de Ti, me coloco, meu Deus, nas Tuas mãos como um chofar, como uma ferramenta, como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, e que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa se cumprir também na minha vida, Pai, a palavra que o Senhor disse, meu Deus, que o Senhor poria as Tuas palavras na minha boca pelo Espírito Santo. Então, meu Deus, que o Senhor possa e venha fluir nesta hora. Toma o controle, meu Deus, desse momento, dessa palavra, dessa ministração. Toma o controle do meu coração, meu Deus, das minhas emoções, pensamentos, intenções, em nome de Cristo Jesus. Pai, abençoa cada pessoa que ainda, Senhor, que ainda assistirá a essa live, que ainda assistirá esse vídeo. Pai amado, seja pelo YouTube, seja pelas redes sociais, Pai, o Senhor conhece, Senhor, as minhas intenções, Senhor, diante de Ti. O meu coração está totalmente, meu Deus, descoberto e que o Senhor venha a ser glorificado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esse momento, abençoa cada família, abençoa cada homem, cada mulher, abençoa todo aquele, meu Deus, que virá assistir, Pai amado, por diferentes meios. Que o Senhor venha a ser glorificado, Pai amado, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, e para a edificação da tua igreja, para nós virmos aprender de ti, aprender da tua verdade, da tua palavra. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo eis-me aqui, que o Senhor possa ministrar e falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente depois que a gente ora, a gente se sente um pouco mais confiante, né? A gente se sente um pouco mais confiante porque é Deus que toma o controle. Então, assim, graças a Deus, é bom apresentar, né, diante de Deus, né, esse tempo, essa palavra, porque a palavra de Deus é bendita, é santa, é sagrada, como diz a Escritura Sagrada. Amém? Então, o versículo que eu vou dar início, que eu vou ler, está aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5.
né? Eu vou ler nas minhas duas versões que eu tenho aqui, de King James, na minha Bíblia de estudo, que está aqui, né? Minha Bíblia mesmo, livro de papel, e a minha Bíblia de King James, que está aqui no meu celular, né? É a mesma versão, só que aqui está um pouco mais clara, né? Mas as duas são King James, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim: antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, né? E antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ler aqui do celular, a mesma versão. Jeremias 1:5. Eu gosto aqui dessa tradução, na verdade, ou interpretação. Antes mesmo que te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Amém? Glória a Deus. Bendita seja a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o mistério, né? O mistério do Espírito Santo na escolha, né? Na santificação, né? Na eleição que ele, né? Aleluia, ele faz em nós. E ele fez em nós. Amém? Em nome de Cristo Jesus. A Bíblia fala muito claro, irmãos, que a Bíblia não disse, a Bíblia não especifica, a Bíblia não, ela não declara que são todos os chamados. E também não diz que são todos, né, os escolhidos. Mas a Bíblia diz assim, né? Muitos são chamados. Muitos são chamados. Poucos os escolhidos. É isso que diz a palavra de Deus. Amém? Não é o profeta César, não é o missionário César, não sou eu. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? É Deus quem falou isso. É o próprio Deus que falou, né? Então assim eu dou credibilidade, né, a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus fala tem poder, tem peso, tem veracidade e é absoluto. Amém? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas o versículo aqui, lema, vamos dizer assim, o versículo que vai dar a largada desta corrida aqui nessa ministração de hoje, é Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão, né, de profeta para as nações. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, gente, essa é uma palavra, um versículo que muita gente usa para se dar ânimo, né? O que outras pessoas usam para dar ânimo, né? Para motivar outra pessoa. Só que, gente, a palavra de Deus, no meu pessoal, né? No meu entendimento que eu tenho nesses quase 29 anos caminhando com Jesus e Jesus andando comigo, glória a Deus. Para mim, a palavra de Deus não é uma mensagem motivacional. Porque senão a palavra desde Gênesis até o Apocalipse falasse só palavras motivacionais, mas é uma palavra viva. A palavra de Deus é palavra viva. E a palavra de Deus tem vida em si própria. Amém? Porque foi inspirada pelo Espírito de Deus. Amém? E é por isso que a Sagrada Escritura. Amém? Só, como já tenho falado, como tenho ensinado, só que para nós entendermos esta palavra que é santa e é sagrada, inspirada pelo Espírito do próprio Deus, eu e você, a igreja, nós que buscamos, né, a Deus e conhecer a Deus, né, os mistérios de Deus, a revelação de Deus, nós precisamos também andar no Espírito Santo. Precisamos, né, de maneira real, verdadeira, andar, caminhar, viver
né? Ser cheio do Espírito Santo. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então, quem vai te ensinar, quem vai me ensinar, quem deseja ensinar a igreja a usar essa espada, a usar a palavra de Deus, é o Espírito Santo mesmo. Amém? Seja ele pessoalmente, seja através de mim, através de outras pessoas, através de pastores, de irmãos, de homens, de mulheres, mas Deus, né, é quem vai nos ensinar. O Espírito Santo é quem tem que nos ensinar. E a gente que tem o Espírito Santo sabe quando é Deus que está falando. Amém? Então é assim, gente, para nós entendermos essa palavra, temos que estar no Espírito Santo. E a minha oração nessa noite, nessa tarde, é que você também possa estar no Espírito Santo, e que você busque entendimento, e que você ore a Deus, né, naquelas coisas que você humanamente não entende, entendeu? Mas como a palavra é profunda e é espiritual, é celestial, veio de cima, inspirado pelo próprio Deus, eu vou te falar, você não tente, não se esforce em entender a palavra humanamente, porque não vai dar certo. Porque você vai estar limitando a palavra de Deus. A palavra de Deus é 1000% inspirada por Deus, 1000% é espiritual e celestial, ou seja, não é carnal, não é para você interpretar na tua alma, no teu próprio entendimento, conhecimento humano. Por mais que você seja inteligente, né? Mas é o Espírito Santo quem vai nos ensinar e quem quer para aqueles que o buscam. Amém? Então, assim, são coisas que eu preciso falar no início, que são importantes, que Deus coloca no momento, porque Deus sabe que tem pessoas que se esforçam querendo aprender, né? Tem essa intenção. Só que a pessoa tem que ter uma vida com o Espírito Santo, tem que ter uma comunhão com Deus, tem que ter um relacionamento profundo, não somente um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo, que tenha profundidade, sabe? Que tenha profundidade com Deus e com o Espírito Santo de Deus, sabe? Porque somente assim você vai entender a profundidade da palavra de Deus. Quando você lê, quando você está no Espírito Santo e você vai, estuda e medita essa palavra, você vai entender desde a perspectiva do Espírito Santo, com o entendimento do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo em 1 carta aos Coríntios, com a mente de Cristo, não com a mente de César, não com a mente do pastor, não com a mente do Google, não com a mente de AI ou de inteligência artificial, e com a mente de Cristo, com a mente do Espírito Santo de Deus. Amém? É somente com a mente de Cristo que nós podemos interpretar, discernir, entender estas palavras, a verdade, o Logos, a revelação de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que nós precisamos estudar, entender? Estudar, aprender. E por isso que tem coisas que são positivas que eu acho bacana, que é ensinado nas escolas de teologia, né? Não sei, nunca fui professor de teologia, mas eu acredito que eles ensinam muito a parte do contexto histórico bíblico, para que nós venhamos a entender o contexto, né, no qual as pessoas, os profetas, os apóstolos, Jesus, falaram algumas coisas. Porque existem algumas coisas que estão na Bíblia, que estão na palavra, e muitas vezes a gente vai por outro lado e não é aquilo que está aqui falando, porque a gente tenta entender do ponto de vista nosso, humano. Mas quando você está no Espírito Santo e ainda vai incomodado ou inquietado pelo Espírito de Deus, você vai pesquisar, você vai buscar o transfundo, o contexto histórico, o contexto cultural, que é muito importante também, o contexto cultural da época, né? Contexto até linguístico, porque eles não falavam a mesma língua. E se existe a língua de hoje, mas aquela língua deles era antiga. Então, assim, gente, a palavra de Deus é um mistério, então abarca tudo isso. Amém? Contexto histórico, linguístico, cultural, né? Até social daquela época. E contexto espiritual. Nós não podemos simplesmente ir nessa parte espiritual, né? Claro que o Espírito Santo não vai nos ensinar, mas eu entendo que essas coisas são necessárias para entendermos mais claro, mais nítido a palavra de Deus. Amém? E é por isso, gente, que Deus vem colocar em nosso coração algumas coisas, como hoje Deus colocou no meu coração essa palavra, e eu comecei a estudar essa palavra. A palavra escolhida, a origem,
né, a origem hebraica e aramaica, no caso, né? Eu pesquisei, gente, eu gosto de estudar, né? Eu gosto de estudar a palavra de Deus, não somente e somente na Bíblia, mas eu gosto de sugar a Bíblia, sugar a palavra, algumas palavras que estão aqui na Bíblia, versículos, sugar, tirar todo o suco, todo o conteúdo, toda a essência daquilo que realmente é. Então, assim, a palavra escolhida aqui é a palavra chave para mim hoje, para mim, que Deus quis falar comigo. Só que eu entendo que a revelação não é só para mim, a revelação não é para César. O entendimento não é só para mim, também é para a igreja, para que nós, como voz profética, passemos essa palavra para a igreja. Passemos essa mensagem para a noiva de Cristo, para aqueles que querem, para aqueles que estão com fome e sede, para aqueles que têm um coração humilde e ensinável também, porque ninguém está obrigado a me escutar ou aprender de mim. Claro que não vai aprender de mim de forma direta, é o Espírito Santo que usa a minha boca e a minha vida. E eu peço e quero e oro que Deus continue me usando em nome de Jesus. Amém? Para a glória dele. Não é para a minha glória, é para a glória dele. Glória a Deus. Então assim, gente, tem algumas palavras-chave aqui a respeito da palavra escolhido. Só vou tentar ler, que a minha vista, gente, você me vê assim bem novo, mas a minha visão ainda está um pouco meio embasada. Tenho que ir para o oftalmologista, preciso usar óculos, né? Mas glória a Deus, eu consigo ainda me enxergar meio distante, meio de longe. Então, gente, vamos falar aqui sobre a palavra escolhida aqui, naquele estudo que eu pesquisei, amém? Para estudar um pouco mais profundo, tirar o suco, o sumo, a essência, a palavra escolhida. Né? Assim, em hebraico, o aramaico, a palavra escolhido ou eleito, né? Escolhido ou eleito, tem significados profundos, especialmente do contexto bíblico. Né? Aqui, né? Eu vou falar uma explicação de ambos idiomas, né? Tanto no hebraico e aramaico, que são importantes porque eram as línguas antigas que falavam entre os judeus. Amém? Vamos começar aqui no hebraico antigo, a palavra escolhido. Estamos estudando a palavra de Deus aqui. Antes de eu te formar, de te formasse no ventre da tua mãe, né, eu te conheci. E antes de saísse, antes que saísses, né, do útero, eu te santifiquei e te, né, ordenei como profeta para as nações. Que fala de uma forma diferente, mas é a mesma palavra de Deus. A palavra principal, batir, em hebraico, batir, é a primeira palavra que fala aqui. A raiz dessa palavra é baixar, também em hebraico. Está aqui uma palavra escrita em hebraico, mas não sei bem que está traduzido. Então, significa eleger, escolher, selecionar. Tá interessante, já começa a ser interessante a palavra escolhida. Então, tem a ver com eleger, escolher, selecionar. Tem a ver com ser escolhido, né? Ser eleito e ser selecionado. Ser selecionado. É muito bonito, gente. É muito bacana ser selecionado por Deus para Ele. Amém? Então, assim, a palavra Bashir, que é a raiz da palavra baixar, se traduz como escolhido ou eleito, né? Se refere a uma pessoa, ao grupo, coisas que têm sido selecionadas por Deus. Olha aqui, que têm sido selecionados por Deus, para um propósito especial. Aqui essa palavra Bashir tem a ver com Deus escolhendo, não é um homem. Aqui tem a ver com, né, uma pessoa, um lugar, uma coisa que foi escolhido por Deus para um propósito especial. Você sabia que você foi escolhido antes de nascer? Lá na fecundação você foi escolhido por Deus. E já está até comprovado cientificamente, geneticamente, né, embriologicamente. Tudo isso já está comprovado. A ciência já está comprovando a palavra de Deus, esse mistério de Deus que me fascina e eu gosto de aprender. Então, gente, a palavra Bashir, ou Bashar, que significa escolhido ou eleito, tem a ver com Deus escolhendo um homem ou uma mulher, uma coisa, um lugar para um propósito especial. Você sabia que você tem um chamado especial? Você sabia que você tem um chamado especial? Só que Deus precisa escolher
Porque a Bíblia fala, como eu já falei no início, né? Muitos são chamados, são muitos. Muitos são chamados, muitos são chamados. Não disse que são todos. Não são todos os chamados, muito menos, não são todos, nem todos são escolhidos. Então, mas diz que a palavra de Deus diz que são muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Parece uma coisa meio que triste, mas é uma realidade. Deus, na sua soberania, na sua vontade, no seu poder, na sua omnisciência ou omnissapiência, que Ele sabe tudo de antemão, o nosso passado, presente e futuro, quem nós seremos quando a gente caminha com Ele e aonde vamos parar com Ele e sem Ele também. Por isso que Ele disse que se nós não somos, nada podemos fazer. Assim, sem Deus, nós não vamos viver a eleição. Sem Deus na nossa vida, sem Jesus, nós não vamos viver o propósito de ser escolhido. Por mais que você diga com a sua boca, por mais que você queira, por mais que você declare assim, eu vou viver o propósito de Deus, mas se você está longe de Deus, se você está afastado de Deus, não vai viver o propósito. Não vai viver o que Deus planejou, o que Deus desenhou para você, que tem o teu nome, sobrenome, que é somente para você. Se você não está em Deus ou em Cristo, como disse a palavra de Deus, né? Desligados ou afastados de mim, nada podeis fazer. Então, eu não vou fazer nada, eu não vou viver o meu propósito sem Deus, sem Jesus. Desligado de Jesus, nada somos, nada podemos fazer. Então, assim, aqui fala a primeira palavra, Bashir, né? Se traduz como escolhido ou eleito, que se refere, né, àquele fato que Deus faz de escolher uma pessoa, um homem, né, uma mulher, uma coisa, um lugar para um propósito especial. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque Deus escolhe, né? Por isso que eu sempre falo nas pregações, quem me conhece faz tempo, já sabe, e eu sempre falo isso, tenho esse entendimento, que Deus é um Deus de pessoas, Deus é um Deus de lugares e Deus é um Deus de tempo. Deus é um Deus de pessoas, de lugares e de tempo. Deus é Deus. Então, quando Deus escolhe uma pessoa, né, Deus tem um lugar para essa pessoa viver e cumprir o propósito. E para Deus cumprir esse propósito e levar essa pessoa para certo lugar, tem que esperar ou tem que se alinhar com o tempo perfeito para que isso aconteça. Porque muita gente, né, já quer viver o propósito no mesmo dia, tipo que consagrado, o que recebeu a palavra profética, você profeta, você pastor, você um evangelista, você um intercessor, você um apóstolo, você é pastor, você é evangelista, e a pessoa já quer estourar, já quer ir na hora. Gente, todo ministério tem que ser preparado, todo ministro tem que ser capacitado. Claro que quem vai capacitar é Deus através de outros instrumentos. Porque sempre existiram, tipo, as escolas de profeta existiram. Quem fundou essa escola de profeta foi o profeta Samuel. Então, entenda, a escola é um lugar de ensino, de aprendizado. Então, existem lugares para ser capacitado. Escolas proféticas, escolas apostólicas, existem as escolas para preparar, a teologia para formar pastores. Nesse caso, humanamente falando, porém, eu entendo, biblicamente falando, que quem escolhe, quem constitui a um homem, né, para ser pastor, apóstolo, profeta, evangelista, é o Deus, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. É Ele quem escolhe. Não é um título teológico que me diz que já sou apto para pastorear. Não. Porque muitas pessoas fazem escolas de teologia e não são pastores, não têm essa vocação, não têm essa essência. Mas eles querem ir na marra pastorear. Tudo bem. É uma escolha, né? Mas no meu pessoal, no meu singular, eu prefiro obedecer a Deus naquilo onde eu fui constituído por Deus. Se eu fui constituído como profeta, segundo essa palavra de Deus, eu quero obedecer a Deus como profeta. E se na minha caminhada Deus me dá, porque Deus dá, Ele faz como Ele quer, segundo a palavra de Deus, que eu já compartilhei nesses dias, se Ele quer derramar sobre mim um óleo apostólico, glória a Deus.
Porque ele já sabe que já estou pronto. Todo um tempo, toda uma preparação, tudo. Entendeu? Porém, quem faz isso é o Espírito Santo, né? Ele faz como ele quer. Ele pode dar a manifestação de todos os dons pelo próprio Espírito, assim como individualmente a pessoa somente tem um chamado, só tem um propósito, só tem um dom, só tem um ministério, pronto, e acabou. A gente tem que obedecer ao Senhor, seja no ministério que Deus nos deu, seja um, seja dois, temos que obedecer ao Senhor e cumprir o propósito, porque somos escolhidos para um propósito especial, amém? Então, esse termo aqui de Bashir se usa para descobrir, para descrever a Israel. Está em Isaías 42, 1. Anote aí, Isaías 42, 1. Aos profetas e, em ocasiões, ao Messias. Quem é o Messias? O Mashiach, Joshua, né? Jesus. Amém? Está aqui o uso bíblico, está aqui em Isaías 42, 1. Diz: eis aqui meu servo, eu o sustentarei, né? Meu escolhido, em quem a minha alma se deleita. Isaías 42, 1. Aí nós vemos essa palavra, Bashir, escolhido, né? Em quem a minha alma se deleita. Quem é escolhido por Deus? Né? Quem é escolhido por Deus, segundo Isaías 42, 1, Deus ele vai se deleitar. Deus vai se alegrar. Deus vai se alegrar nessa pessoa que foi escolhida por Ele. Porque tem algo especial. Gente, eu estava pensando agora, tomando banho, pensando nessa palavra, pensando naquilo que eu queria ministrar, o que era o ministério que eu estou ministrando hoje. Eu estava pensando, poxa, o ser humano é muito finito, na verdade. Nós somos um ser, nós somos um ser bem finito, bem limitado, bem raso mesmo. Nós entendemos algo assim, só assim, rasinho, sem profundidade, e já pensamos e entendemos que é isso. Então, assim, eu pelo menos falo por mim, gente. Eu não falo por outra pessoa, porque falar outra pessoa pode me comprometer a mim. Eu falo de mim porque eu me conheço. Digo eu que me conheço, Deus que me conhece, né? Mas eu, por vida e experiência minha própria, né, meu testemunho próprio, né, eu posso dizer que me conheço um pouco mais do que conheço a Benny Hinn, a outras pessoas ali, a Leia, né, que são homens de Deus ou mulheres de Deus. Mas eu falo de mim porque eu sou o que estou ministrando e eu me conheço, né, há 42 anos. Glória a Deus por isso, né? Um pouco, né? Então assim, gente, eu não nasci em um lar cristão, eu não nasci em uma casa evangélica, meus pais não são evangélicos, né? Agora é que minha mãe está buscando aprender um pouco de Deus, do Senhor, né? Eu espero que Deus continue fazendo a obra, Deus continue mudando, transformando o caráter, a vida, né? Tudo, porque Deus é um Deus de mudança. Mas pelo menos está querendo, está buscando, tá? Pelo menos já está orando, glória a Deus, e isso é bom. Isso é algo que é honroso, né? Ver a nossa mãe buscando ao Senhor. E a minha oração é que todos possamos chegar ao conhecimento de Cristo, né? E isso me dá a entender que Deus está colocando um desejo na minha mãe de buscá-lo. Então, assim, ela já é escolhida. Ela já foi escolhida faz tempo, só que ela está descobrindo. Espero que Deus venha revelar essa palavra para ela, de que ela é escolhida. Antes de entrar no ventre da minha avó, ela já era escolhida por Deus. Ela foi escolhida porque ela está viva. Ela está viva. Eu estou vivo. Você que está vivo, você está vivo. Sabe por quê? Porque você foi escolhido para um propósito especial que você nem sabe, que você ainda não descobriu. E quizás, gente, é muito triste esse negócio, porque muita gente vai morrer e muita gente já morreu na Terra. Milhões de pessoas já morreram e nunca descobriram, né, o seu propósito especial da parte de Deus aqui na Terra. E quem roubou isso? Quem tirou isso? O mundo, o sistema, Satanás. E a própria pessoa escolheu, porque as pessoas, nós temos esse livre-arbítrio para escolher, para decidir o que eu quero e aquilo que eu não quero também. E Deus respeita, mas meu desejo, né, como profeta, é que minha família seja salva. É o meu desejo. Mas eu também, o meu desejo não vai salvar eles. Quem vai salvar eles é Jesus. Se eles buscarem, porque a palavra, graças a Deus, não faço como Pilato, né? Posso dizer, eu lavo minhas mãos, né? Eu tenho pregado a palavra de Deus, tenho pregado, minha família que me conhece já sabe que eu tenho pregado, feito altares familiares, desde que eu aceitei Jesus, né? Então assim, eles já conhecem a palavra, tem conhecimento de Bíblia, tenho plantado semente,
Mas a palavra de Deus é tão fiel que ele disse que a semente tem um tempo, né, para crescer e para frutificar. Então, assim, a palavra nunca cai vazia. Amém? Glória a Deus. Então, assim, já o fato de ver a minha mãe, né, buscando a Deus, indo para a igreja, se congregando, querendo aprender das coisas de Deus, glória a Deus, que o Espírito Santo venha fazer coisas maiores ainda, em nome de Jesus. Vendo a meu irmão, tipo assim, está buscando o Senhor, está se esforçando, porque é uma luta, eu sei que não é fácil, né, por experiência própria, não é fácil. Vendo a minha irmã mais velha, uma coisa que para mim é uma alegria imensa ver a minha irmã buscando ao Senhor, não somente indo para a igreja, porque as pessoas dizem assim, me alegro porque está indo para a igreja. Não, eu me alegro porque está buscando Deus. Seja indo para a igreja ou não, está buscando o Senhor, e Deus, de alguma forma, eu vejo que está mudando a linguagem, a forma de falar, a fé. Glória a Deus. E a minha oração é que Deus continue fazendo muito mais, porque Deus tem me dado alguns faíscas, né? Faíscas de entendimento de algumas coisas de cada um dos meus irmãos. Como profeta, eu tenho essa visão espiritual de ver algo de Deus que tem a ver com a escolha, com o propósito deles. Mas eles vão descobrir. Eles têm que descobrir no Espírito Santo. Amém? Tem alguns irmãos meus que já foram cristãos e estão um pouco afastados, estão desviados mesmo, estão afastados do Senhor. A minha oração é que Deus atrape eles, Deus atraia eles de novo, de volta, antes que seja tarde, em nome de Jesus. Amém? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Mas a vontade e o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. Mas muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É isso que eu quero estar repetindo a cada momento, né? Porque a palavra hoje, chave, é escolhido. Então, assim, já falava na palavra bashir, né? Vamos ver outras palavras. Segular, né? Segular é outra palavra hebraica que fala assim, significa tesouro especial. Caraca! Tesouro especial ou possessão especial. Nossa, são palavras muito mais profundas. Não são sinônimos, essa palavra aqui, segular, não é sinônimo assim perfeito, mas dentro do mesmo significado, mas para mim é até mais profundo ainda. Porque aqui, se eu vou sinonimizar, ou fazer com essa palavra como um sinônimo da palavra escolhido, a palavra segular significa tesouro especial ou possessão especial. E a base bíblica está em Êxodo 19:5 para essa palavra, segular. Todo tem base bíblica. Né? Diz aqui, ainda não é um sinônimo exato, diz aqui, né? Da palavra escolhido. Mas se usa para enfatizar o caráter. Olha aqui, o caráter especial do povo de Deus. É o caráter especial que eu, como filho de Deus, como povo de Deus, e você como igreja, como povo de Deus que somos, o nosso caráter, a nossa característica maior diante de Deus e no mundo onde nós estamos, tem que ser que nós temos que ser, nós somos para Deus um tesouro especial, somos uma possessão especial de Deus. Deus nos fez um tesouro especial. Deus nos fez algo especial. Deus nos escolheu para isso. Deus nos escolheu a nós para ser o seu tesouro especial. Quem é o tesouro mais especial para Jesus? É a sua noiva, é a igreja. É o tesouro especial, é a sua possessão especial. É o povo de Deus. É a igreja hoje. Então, assim, eu amei essa palavra aqui, segular, apesar de que não é um sinônimo exato da palavra escolhido, mas é uma palavra que fala muito também do significado que significa tesouro especial. Se refere a uma possessão especial que fala de nós como povo de Deus, fala do caráter, daquilo que nós somos, daquilo que realmente nós somos a nível espiritual, nas esferas espirituais, né? E é isso que Satanás vê em nós. Satanás vê que nós somos o tesouro de Deus, uma possessão especial, e ele quer destruir, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir aquilo que nós somos. E Satanás não quer que nós venhamos entender, que nós venhamos ter essa revelação de quem nós somos realmente em Deus e para Deus. E aqui no mundo nós somos o tesouro especial de Deus. Deus nos escolheu, aleluia, antes de entrar no ventre da nossa mãe e antes de sairmos, de sermos fecundados ou sermos gerados como um ser humano, já nós éramos um tesouro especial, já você era a possessão especial de Deus.
Para mim, então, isso é mais profundo, é mais forte ainda, está em um patamar ainda maior do que a primeira palavra. A primeira palavra fala era um sinônimo realmente de escolhido, que fala de ser eleito, de ser escolhido, que é a palavra Bashir, né? Que fala de que nós fomos criados para um propósito especial, escolhidos para um propósito especial. Mas a palavra segular, em hebraico, significa tesouro especial, né? Tesouro, possessão especial. Nós somos isso. Assim como nós também temos a Deus, pelo menos no meu caso eu tenho a Deus, e Deus tem falado para mim essa palavra, que Ele é o meu tesouro especial, Ele é meu maior tesouro, a minha herança. E Deus para mim é isso. Então Deus nos vê a nós, a sua igreja também, nos escolheu para sermos um tesouro especial, para sermos a sua possessão, que pertencemos a Ele, somos da sua propriedade, somos da sua possessão. Aleluia, glória a Deus. É por isso que nós somos tão especiais para Deus. Glória a Deus. Nós não somos simplesmente evangélicos, nós não somos simplesmente cristãos, nós não somos simplesmente um crente que vai para a igreja. Nós não somos simplesmente pessoas religiosas. Nós somos, aleluia, por Deus, somos um tesouro especial. Nós somos uma possessão especial por Deus e para Ele mesmo. Amém? E é uma coisa muito enfática que Deus faz para nós, que nós somos a sua possessão, o seu tesouro especial. E a outra palavra em hebraico é a palavra kadosh. É muito conhecida na igreja hoje, né? No cristianismo, a palavra kadosh, que significa santo, né? Kadosh significa santo ou separado. É isso que significa a palavra kadosh, né? Quando você canta para Deus, como aquela música, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Nós também somos santos. E é por isso que Deus nos manda, na sua palavra aqui, está escrito que Deus nos manda a ser santo, a sermos kadosh, a sermos separados porque Ele é santo. Porque Ele também se separou para ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Então assim, nós somos escolhidos para ser santos. Nós somos escolhidos, separados, eleitos por Deus para sermos santos, separados. Né? E eu tenho dado algumas explicações como é realmente essa palavra kadosh. A palavra kadosh significa assim, gente, eu tenho aqui esse copo aqui. Esse copo, kadosh, ou separar assim. Você está aqui, neste lugar, e você agora é kadosh. Deus te santificou, te separou. Agora Deus te separou para te colocar num lugar especial e para um propósito especial. Vocês entenderam? Kadosh, tirado de um lugar, colocado em um lugar especial. Separado, você foi separado para ser colocado em um lugar melhor. Porque você foi escolhido. Você é kadosh, você é santo e separado. Que pode se relacionar também com o conceito de ser eleito e afastado para um propósito divino. Divino. Não é qualquer propósito, gente. O nosso propósito aqui na terra é divino. É espiritual, é celestial, é de Deus. Amém? É de Deus. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, gente. Nós somos escolhidos para sermos, aleluia, nação santa, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. Povo santo. Sede, pois, santo, porque Deus é santo. Deus nos manda e nos ordena a vivermos, a manifestarmos, a nos comportarmos, a dar testemunho de que somos santos, de que somos homens e mulheres separados, escolhidos pelo próprio Deus. Para mim, o fato de sermos santos, gente, é uma coisa que a gente não merece, sabe? Ser santo é uma coisa que a gente não merece. Só que é algo, gente, que a gente vive a partir do momento que a gente reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, tem uma mosca aqui, gente, desculpa. Eu não gosto de mosca. Desculpe aí, gente, né? Tá repreendido, eu tô enviado do cão em nome de Jesus. Poxa. Então, gente, nós somos escolhidos por Deus para sermos kadosh, santos. São 3 palavras que tá aqui, kadosh,
Segular, né? Que fala de tesouro especial. E está aqui a palavra bashir, que é a mesma da raiz baixar, né? Em hebraico. São essas palavras que falam muito daquilo que nós somos, desta palavra aqui, né? De antes de entrarmos no ventre da nossa mãe, somos escolhidos, né? Como diz aqui Jeremias 1:5, antes de te formar, né? No ventre materno, eu te escolhi. Deus fala aqui, eu te escolhi. Deus falou aqui para Jeremias, né? Eu te escolhi antes que viesses ao mundo, eu te separei, né? E te designei, né? Para uma missão de profeta para as nações. Que honra, né? Que honra. Ou seja, ser escolhido é uma honra, gente. Ser escolhido para ser santo, para cumprir uma missão, é uma honra, né? Uma honra que a gente não pede. É uma honra que a gente não pede. Nós não pedimos para ser escolhidos por Deus, senão que Deus nos escolheu. Hoje em dia, gente, é muito triste hoje em dia. Como está o mundo, como está muita gente da igreja, né? Eles querem escolher a Deus, eles querem escolher as coisas de Deus de forma humana. Mas aqui diz que eu te escolhi. Deus fala com propriedade, eu te escolhi, né? Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei. Foi o próprio Deus. Não foi pastor, não foi pastora, não foi presbítero, não foi apóstolo daqui da terra, não foi ninguém. Deus disse assim, eu te escolhi. Eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei. Ou seja, antes da gente nascer, de se formar completamente aqui na barriga, no ventre da nossa mãe, disse aqui, eu, aleluia, te separei, te designei. Já estávamos marcados por Deus, designados para uma missão. No caso de Jeremias aqui, era profeta para as nações. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei qual é o propósito especial de Deus para a tua vida, mas eu sei que um dos propósitos de Deus é que você seja o tesouro especial de Deus. Amém? Seja uma possessão, seja de Deus. É uma das coisas que eu se entendo. Que um propósito de Deus para te escolher é que você seja de Deus. Que você caminhe como uma pessoa, como um homem, como uma mulher que é de Deus. Amém? Mesmo que você não saiba ainda qual é a tua missão, qual é aquilo, o teu chamado, né? Qual é aquilo que Deus designou para ti como missão aqui na terra. Mas mesmo que você não saiba, você é escolhido por Deus para ser um tesouro especial, para ser, aleluia, uma possessão de Deus. E como tal, nós, você e eu, temos que caminhar, temos que andar aqui nesse mundo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então assim, agora vamos aqui a ver aqui essa palavra em aramaico, né? Aramaico. A palavra principal aqui é baixar. É a mesma raiz aquela de bashir, mas aqui fala baixar, que é a raiz de baixar, de bashir. Raiz similar à raiz baixar, né? Que em aramaico, né, e hebraico são línguas que são semíticas, línguas, né, semíticas, parentes, né? Então, o significado aqui da palavra baixar em aramaico bíblico, aqui é aramaico bíblico, né? O verbo baixar também significa eleger, né? Eleger ou escolher. Porém, não se usa com tanta frequência como em hebraico. Esse termo se encontra em algumas partes do livro de Daniel, olha aqui, especificamente no livro de Daniel, né, onde se fala, olha, meus olhos, onde se fala da eleição de certos servos e líderes, né, ou líderes. Aí em Daniel se usa muito, né? Aqui a ideia da palavra baixar é que a palavra escolhido tem um forte transfondo, tem um forte contexto teológico, né? E se associa com a ideia de que Deus, presta muita atenção, se associa com a ideia de que Deus escolhe, Deus elege certas pessoas, né? Povos, indivíduos para cumprir um propósito divino, glória a Deus, né? Ser eleito ou ser escolhido não implica superioridade, como muitas pessoas hoje se acham. Tufam o peito e falam assim, eu sou ministro do evangelho. E eles buscam uma honra que não é deles, que não merece. Mas aqui, né?
se associa com a ideia de que Deus elege certas pessoas, povos ou indivíduos para cumprir um propósito divino. Né? Ser escolhido não implica superioridade, né? Senão um chamado especial para cumprir a vontade de Deus. É simplesmente, nós somos escolhidos para cumprir a vontade de Deus, é para viver aqui na terra a vontade de Deus dentro da igreja e fora da igreja. Não é simplesmente numa igreja local, não é simplesmente em quatro paredes. Né? Você foi escolhido, foi eleito para uma missão especial, para viver a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Seja na tua igreja, seja fora da tua igreja, tem que começar a viver primeiramente na tua casa, na tua família, no teu bairro, em nome de Jesus. Porque foi para isso que nós fomos escolhidos por Deus. Amém? Então, no caso da igreja, nós somos escolhidos para ser o quê? Segundo Jesus, segundo o próprio Senhor, para sermos luz para as nações. Né? E em Isaías 42, isso aí fala, né? Que nós somos escolhidos por Deus para sermos luz para as nações. É isso o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu e o teu papel aqui nesse mundo. Sermos luz para as nações. Sermos luz, levarmos a luz. Onde você encontra essa luz? Onde está essa luz? É na palavra de Deus, através do evangelho, através de pregarmos e anunciarmos as boas novas, através de fazermos o ID de Jesus. Nós temos que ser luz, mas não somente pregando a palavra de Deus, mas também vivendo ela, mas também nos comportando como cristãos, sendo esse tesouro de Deus, essa possessão de Deus, sendo realmente escolhidos. Né? Não somente praticando a missão, senão sendo escolhidos. Amém? Em como você manifesta que você é escolhido? Como você fala? Porque se você não fala como escolhido, o seu desígnio está em dúvida. Porque aquele que é escolhido, ele fala diferente, ele fala como escolhido. E dependendo da missão, se é profeta, se é apóstolo, se é pastor, ele vai falar na linguagem do contexto da sua missão. Eu, como profeta, eu falo na linguagem e no contexto daquilo que eu sou. Daquilo que é a minha missão como profeta. Então, mas não só como profeta, eu tenho que falar como escolhido. Mesmo quando eu não esteja pregando, mesmo quando eu não esteja profetizando, mesmo quando eu não esteja num púlpito, quando eu não esteja fazendo live, eu tenho que ser escolhido dentro da minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, com meus parentes. Só que ser escolhido, gente, é irmos em conta da maré. É irmos em conta do sistema. É isso que significa ser escolhido também. Ser escolhido, gente, de Deus. E ser escolhidos por Deus. Né? É diferente de ser escolhido pelo homem e para o homem. Porque tem gente nas denominações que escolhem pessoas para ministérios, para um ofício na igreja, né? Mas não são escolhidos por Deus. Não são escolhidos divinamente. Por isso que eu falo assim, gente, Deus me deu esse entendimento. Eu sou profeta, meu chamado, a minha missão, a minha eleição, segundo o mistério da eleição, eu fui eleito e escolhido por Deus para ser profeta. Isso é uma coisa que já faz anos que Deus me escolheu, me constituiu como profeta aqui nessa terra, em nome de Jesus, sobre esta nação e para me levar para outras nações, em nome de Jesus. Amém? Eu creio isso e tenho vivido isso, tenho caminhado nessa palavra e não posso pular para fora dessa palavra, tenho que caminhar nessa palavra. Então, assim, você que tem um chamado, você que tem uma missão, já tem uma missão definida pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, então você tem que caminhar nessa eleição, tem que caminhar nessa palavra. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, então caminhe como filho de Deus, camine como um escolhido, viva como um escolhido, fale como um filho de Deus, fale como um escolhido, fale como uma escolhida, fala como um filho de Deus, como uma pessoa que foi escolhida, que foi eleito, que foi separado por Deus, fale. Porque o escolhido fala diferente. Um eleito fala diferente. Um filho de Deus fala diferente porque foi escolhido por Deus para ser filho de Deus. Você nasceu para viver, para falar, para pensar como um escolhido de Deus. Eu nasci para viver para Deus. Gente, eu nasci, cresci sem saber que eu era escolhido. Eu nasci, cresci em um lar que não é evangélico.
Não nasci de pais evangélicos, muito menos de pais profetas. Não tenho origem de pais profetas. Mas Deus me escolheu para o ministério profético. Eu fui escolhido antes de entrar no ventre da minha mãe. Já havia sido designado para ser profeta para as nações. Glória a Deus. E eu louvo o Senhor. Eu adoro a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Exalto o nome de Jesus. Porque eu não mereço. É uma honra. Mas eu tenho que fazer jus à minha missão. Eu tenho que honrar aquilo que Deus me deu. Se Deus me escolheu, assim como a Jeremias, para ser profeta, eu tenho que viver. Eu sei que não é fácil, porque assim como Jeremias, muitas vezes ele quisesse abandonar o barco, mas o fogo profético, o fogo da missão, o fogo do chamado que ardia em Jeremias era maior que a sua vontade. Então, da mesma forma, eu tenho sentido isso. Quantas vezes a gente passa por dificuldade, quantas vezes a gente passa por provas e processos, que muitas vezes a gente dá vontade de pular fora do barco, de deixar tudo para trás e sem se importar com nada. Só que o fogo de Deus, a missão, a escolha de Deus é maior. A escolha do Espírito Santo, aleluia, a separação que está em mim, o fogo em mim é maior que a minha própria vida. Então eu tenho que caminhar nessa vida, tenho que caminhar nessa chamada, nessa eleição, tenho que viver assim como tal, porque eu sou escolhido. Porque fui eleito por Deus para uma missão especial. E nesse caso, a missão especial é ser um profeta de Deus, ser boca de Deus, né? Um profeta messiânico, para anunciar a verdade do Senhor para a igreja, principalmente. Eu tenho que caminhar e viver como um escolhido, mesmo que isso signifique que eu tenha que andar em contra do sistema religioso, do sistema deste mundo, do sistema que as pessoas hoje em dia acham que a pessoa tem que viver. E é por isso que eu falo assim, gente, um profeta que foi escolhido por Deus como um profeta de verdade, constituído por Deus, ele não pertence a nenhuma denominação. Ele não pertence a nenhuma denominação, não existe. Porque se eu digo e me proclamo que eu sou um profeta da Assembleia, eu sou um profeta da Igreja Batista Renovada, eu sou um profeta da Presbiteriana, eu sou um profeta dos Pentecostais. Não, eu sou profeta de Deus. Assim como Paulo falou também, definitivamente definido, bem definido. Porque muitos falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. E Paulo fala, eu sou de Cristo, pronto, eu sou de Deus. Eu sou o apóstolo de Cristo, um profeta de Cristo, sou um profeta de Deus, escolhido por Deus, para Deus, porque foi Ele que me constituiu, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me chamou. Glória a Deus. São muitos que são chamados a ser profeta. Muitos estão chamados. Mas poucos são os escolhidos. São poucos os que vivem a escolha. São poucos os que vivem como escolhidos. Então, se eu quero ser profeta, se eu fui chamado para ser profeta, sem eu escolher isso, senão que foi Deus que escolheu, glória a Deus por isso, eu tenho que honrar isso. Honrar a Deus e honrar o chamado de Deus. Eu não adoro, eu não idolatro o ministério. Eu honro, que é diferente. Porque se foi Deus que me chamou, que me escolheu e me constituiu como profeta para esta geração, em nome de Jesus, eu tenho que honrar e caminhar como um escolhido, caminhar como um profeta escolhido por Deus e para Deus. Para pregar a igreja, seja qual for a denominação, para pregar a verdade, mesmo que o homem queira ou não queira, mesmo que o homem goste ou não goste. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu tenho que ir em conta da maré. Eu tenho que ser boca de Deus aqui na terra para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, o nome de Jesus, glorificar ao Pai aqui na terra como escolhido de Deus. Amém? Então assim, tenho que andar como um baixar, um escolhido. Tenho que andar como um separado. Você precisa andar como um escolhido. Se você tem um chamado a pastor, né? Se você tem um chamado a pastor, de verdade, se foi Deus que te chamou e que ele escolheu para ser pastor, você precisa caminhar, viver como um pastor escolhido por Deus. E quando você viva para ser um pastor escolhido por Deus, você vai manifestar o contexto do significado do que significa ser um escolhido pastor de Deus, ou um pastor escolhido por Deus e para Deus. Você vai ter que falar como um pastor.
viver como um pastor, amar como um pastor, cuidar como um pastor, ir atrás das ovelhas como um pastor, ter o coração de um bom pastor, assim como Jesus. Tem que refletir o coração de Jesus no teu ministério, porque assim você é um pastor escolhido por Deus. Não escolhido pelos homens, não pela denominação, por Deus, para fazer a vontade de Deus, como diz a palavra de Deus aqui. Amém? Em nome de Jesus. Se você foi escolhido para ser um evangelista, se você tem convicção e está convencido que foi Deus que te chamou para ser um evangelista, então prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Busca a direção do Espírito Santo. Busca, mete-te com Deus. Estuda a palavra. Seja humilde em nome de Jesus. Peça a unção do Senhor para te usar na pregação da palavra. E para ser um escolhido evangelista, você não precisa de um púlpito. Você não precisa estar numa live. Você não precisa estar filmando para que vejam que você é um evangelista, de que você é um ministro. Você tem que pregar a tempo fora de tempo. Seja dentro da igreja, fora da igreja, na tua família, na tua casa. Primeiramente, em nome de Jesus. E se comportar e viver como esse escolhido para ser um evangelista. Escolhido por Deus. Para agradar a Deus. Para agradar ao Senhor. Não para agradar a denominação, não para agradar a um sistema, não para agradar a umas regras de homens. Você tem que pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está aprisionada. A palavra de Deus é viva. É a palavra de Deus. É Deus aqui. É a verdade de Deus. E você não pode limitar a palavra de Deus. Tem que pregar a verdade. E para pregar a verdade, tem que pregar a palavra completa. Falar a verdade completa. Em nome de Jesus. Você tem que pregar até em conta da sua própria vontade. Para fazer a vontade de Deus e não a tua. Tem que aprender a escutar a voz de Deus para que você entenda qual é a mensagem que a igreja, ou que as pessoas, ou que o Espírito Santo quer que você pregue. É isso que é ser um escolhido para ser evangelista de Deus. O escolhido por Deus. Amém? Porque evangelista tem muitos. Muitos têm chamado. Mas poucos são os escolhidos evangelistas, né, por Deus. Poucos são aqueles que se manifestam e que vivem escolhidos para Deus e por Deus. E assim sucessivamente, se você tem um chamado para ser um apóstolo, porque eu creio no ministério apostólico, creio mesmo, creio na unção apostólica, creio que ainda Deus continua constituindo esses, mas eu creio no apostolado genuíno, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo aquilo que Jesus nos demonstrou, que é o nosso apóstolo supremo, e segundo aqueles apóstolos que foram seguidores de Jesus, incluindo o apóstolo Paulo, nos demonstraram e viveram realmente o apostolado, e como eles viveram e como eles morreram. E hoje em dia os apóstolos não querem morrer. Os apóstolos não querem sofrer. Os apóstolos só querem grana, só querem dinheiro, andar em carros luxuosos, andam cheios de relógios caros, de anéis caros de ouro, tremendas roupas caras, sapatos caros. Que apostolado falso é isso? Essa é uma palhaçada. Deus que me perdoe, me desculpa, porque eu tenho que ser honesto. Essa é uma palhaçada. Como o profeta eu fui falando, em nome de Jesus, uma palhaçada. Porque o modelo é só um. O modelo apostólico é somente um. Paulo, ele era rico na sua geração. Na sua época, Paulo era um homem rico. Políglota, estudado. Estudou aos pés do melhor mestre daquela época. Conhecido em todo Israel, que era Gamaliel, né? E Paulo depois, na sua trajetória, na sua conversão, e Paulo fala assim que tudo aquilo que ele era e que ele tinha, ele tomou como estérco. Sabe o que é estérco? É cocô, é bosta, me desculpa a palavra. Para ele não valia nada. Era algo tipo que não valia a pena. O que valia a pena para Paulo era com tal de ser achado em Cristo e que Cristo seja achado nele. Ele queria viver escolhido. Ele queria viver como um apóstolo escolhido por Jesus. E ele foi escolhido por Jesus. Como ele mesmo fala, como um abortivo. Anos depois da morte de Jesus, Jesus se revelou a ele e escolheu ele como apóstolo. Glória a Deus. E foi um dos maiores apóstolos.
Ele mesmo fala, ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Fez a obra missionária a nível internacional e mundial na sua época. Foi o cara que mais escreveu. Quase todo o Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Mas glória a Deus, esse era o ministério de Paulo. Ele foi escolhido para isso. E você, irmão, que está parando, que está acontecendo, que você não está vivendo o teu chamado, o teu ministério, a tua asignação ministerial ou espiritual, ou é que você não sabe? Ou está esperando que o pastor diga para você? Ou está esperando o profeta que desça não sei de onde para que fale para você uma palavra revelada? A Bíblia fala que nós somos conhecidos pelos frutos. Tem pessoas, irmãos, que eu descubro que é pastor é pelo fruto. Como ele se comporta, como ele age, como ele fala com as pessoas, como ele prega, como ele lidera. E aí eu sei que esse cara, esse homem, esse é pastor. Ele fala como pastor, se veste como pastor, ele ama como pastor, ele age como pastor, ele é pastor. Mas ele, pelo homem, pela liderança humana, religiosa, ele não é pastor. Ele é simplesmente um servo. Glória a Deus, nós somos todos servos de Deus. Mas ele não tem sido honrado. Mas Deus já escolheu ele. Ele tem um chamado, ele tem a asignação. Só não tem um reconhecimento pela igreja de que ele é realmente um pastor de verdade. Tá entendendo? Tem pessoas que são evangelistas. São evangelistas. Os caras gostam de pregar. Tem um fogo no seu coração. Eles gostam de falar a palavra, pregar, de ensinar, de pregar. Tem um fogo que, onde chega, querer falar do Senhor e pai, começar a pregar a palavra de Deus, começar a pregar o reino de Deus. Esse evangelista. Ele não para, ele quer só pregar, não se importa se está em púlpito, ele quer pregar, seja nos caminhos, seja na rua, seja no rio, seja nos becos, seja nas comunidades, seja no ribeirinho, seja nas tribos indígenas, ele quer pregar, ele quer falar de Jesus. E são pessoas que nós não podemos colocar um boçal. Você que é pastor, você que é ministro, você que é líder de ministério, não seja um limite, não seja obstáculo para aquele que tem um chamado para pregar a palavra, a ser evangelista. E aquele que é evangelista de Deus, que tem esse chamado, essa escolha, que é escolhido para ser evangelista, ele vai pregar a palavra de Deus. Quando você coloca na igreja, ele vai pregar aquilo que Deus realmente quer falar para a igreja. E evangelista é evangelista. Ele é um fogo que arde, que queima mesmo, porque ele prega a palavra de Deus. Ele prega para agradar ao Senhor. São homens que vivem metidos orando ao Senhor. Porque um evangelista que não ora, que não tem vida com Deus, não é evangelista. Evangelista tem que buscar sempre a presença. Tem que estar buscando ao Senhor. Porque é ali que ele vai trazer as mensagens, as pregações, a unção que ele vai precisar para pregar a palavra de Deus. Aquela coragem para ministrar o evangelho. Esse é o evangelista. E da mesma forma, assim também somos os profetas. Né? São ministério de Deus. A escolha de Deus é genuína, é pelos frutos. E o fruto você vê. Você vê. Por que vocês acham que eu falo assim por mim, sou tão odiado, sou tão perseguido? Né? Até pelos familiares, pela minha família, pelos meus parentes. Como que eu não encaixo. Quando eu chego, como que todo fica em silêncio. Por quê, gente? Porque o espírito do profeta, gente, onde ele chega, ele causa justiça, ele traz a justiça de Deus. Isso eu aprendi há muito tempo. E eu tenho visto e descoberto que realmente é uma verdade. Aonde um profeta chega, a primeira coisa que se desata, o que Deus desata através do profeta, assim ele não prega nada, assim ele não profetiza nada. A primeira coisa que Deus desata, aonde chega um profeta, é justiça de Deus. Justiça de Deus. Por onde ele passa, o que Deus desata através de um profeta é a sua justiça. Assim o profeta não abre a sua boca. Mas a essência, a unção, aquilo que ele carrega na sua vida, como profeta, é liberado. E a primeira coisa que Deus desata e que um profeta carrega é a justiça de Deus. Porque nós somos baluarte da justiça. Somos pregadores da justiça. Somos anunciantes da justiça de Deus. Através da palavra e do Espírito Santo, guiados por Deus. E é isso que significa ser um profeta. Não é somente dar uma profecia ou um agouro. Né? Aquele que é apóstolo, que foi escolhido genuinamente por Deus para ser apóstolo. Ele tem que ter um coração paterno, de paternidade, tem que ser um pai, tem que ser um homem de autoridade, que onde ele chega, representa a autoridade,
Que as esferas espirituais respeitem, que os demônios tenham medo, respeitem. Como aqueles demônios que falam assim, a Paulo eu conheço, a Jesus perfeitamente sabemos quem ele é. Porque eles carregam a autoridade de Deus, a paternidade de Deus. Eles ministram a paternidade. Eles são pessoas que operam na autoridade de Deus de uma forma profunda e tremenda. Da parte de Deus, porque são escolhidos para isso. São pessoas sumamente humildes. Não são arrogantes, não são soberbos. Não são pessoas que andam buscando fama ou honra de homens. Não andam buscando carro, não andam buscando fama, não andam buscando seguidores, não andam buscando grandes templos. São apóstolos do Senhor, estão dispostos a morrer, a dar a vida por Jesus, a perder a cabeça, a serem queimados vivos. Esses são os sinais de um apostolado verdadeiro e genuíno. Não tem medo da morte. E não andam pregando prosperidade somente. Andam pregando o reino de Deus. É isso que Jesus encomendou aos apóstolos. Né? E aonde vocês chegarem, preguem, declarem, digam, é chegado o reino de Deus. E Jesus falou para os apóstolos, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Então, o apóstolo, ele estabelece, ele prega, ele leva o reino de Deus. O reino de Deus de verdade. Que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não são pessoas que andam no Espírito Santo. São pessoas que caminham no Espírito Santo. O que deveriam. Em nome de Jesus. Então, gente, ser escolhido é muito mais do que um título. É muito mais do que um diploma. É muito mais do que um nome. Ser escolhido, gente, é Deus em nossa vida. É Deus na causa da gente. É Deus em nosso destino. É Deus em nossa história. É Deus em nossa genética. Né? É Deus. Aí não tem nada a ver homem, família, ninguém. É Deus que escolheu. Pronto, acabou. Né? E uma coisa que eu descobri hoje, gente, sobre escolhido, que existe um processo genético e embriológico que acontece, né, na humanidade, que você vê esse versículo refletido aí. Que é Jeremias capítulo 1, versículo 5, você vê refletido aí. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Glória a Deus. Só que esse processo aqui, esse versículo bíblico, você vê na nossa concepção. Aí Deus está agindo e cumprindo, respaldando a sua palavra. Nós fomos ensinados, gente, que o primeiro espermatozoide que chega ao óvulo e que fecunda o óvulo é esse. Esse somos nós, né? Esse que vai gerar e vai formar, você vai juntar, você vai unir com o ovocito, com o óvulo e vai formar um cigoto, um ser vivo, um feto, um ser vivo, né? Glória a Deus. Só que estudando hoje, pesquisando, teve uma descoberta. Para mim, uma coisa que foi como uma revelação de Deus me ensinando realmente esse versículo. Porque, na verdade, não é o primeiro espermatozoide que chega no óvulo que fecunda o óvulo. Não é isso, gente. O processo é muito mais interessante. E é divino, uma coisa que fala essa palavra, é a escolha. E você vê o processo da escolha de Deus ali. Porque o óvulo da mulher, né, o ovocito, ele libera, né, um hormônio, né, progesterona, o nome desse hormônio, né, e o espermatozoide, o mais esperto, né, ele vai sentir, ele vai se conectar, ele vai sentir, ele vai ter química com esse hormônio e é ele quem vai ser escolhido pelo óvulo, cara. É muita coisa louca, né? É o óvulo que escolhe o espermatozoide. Não é o espermatozoide que a gente foi ensinar que ele chega e fecundou e formou o cigoto, formou o ser vivo. Não. É o óvulo, ele libera aquele hormônio, a progesterona e o espermatozoide, o primeiro espermatozoide que sinta, ou que se conecte, que tenha química com esse hormônio, é esse espermatozoide que ele é escolhido, porque a palavra é ele é escolhido pelo óvulo.
É coincidência, gente? Ou é Deus aí respaldando esse versículo? Nós somos escolhidos. Nós fomos ensinados, você já é um vitorioso. Porque o primeiro espermatozoide, não, gente, não é vitorioso, não é por força nem por violência, não é por aquele que corre mais rápido, é por aquele que é escolhido. Gente, isso foi muito massa para mim, muito poderoso para mim esse entendimento que Deus me deu hoje, né? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Não é aquele que é mais rápido, não é aquele que tem mais habilidade, mais qualidades, né? Não é aquele que tem mais força. Não, gente. Não é aquele que é mais grande, é aquele que é escolhido. Nesse caso, no caso de geneticamente falando, o óvulo escolhe o espermatozoide, que se conecta, que tem química com ele. E é esse que vai fecundar. É esse que vai gerar uma vida. É esse que vai se transformar em um profeta, em um apóstolo, em um pastor, em um evangelista, em um mestre da palavra, em um presbítero, um missionário, não sei. Mas é escolhido. Esse mistério da escolha você vê na genética, na embriologia. Nossa, meu Deus. É Deus ou não é Deus? A ciência está comprovando tudo isso que Deus tem falado. Então, gente, eu vou deixar essa palavra aqui para que você medite, para que você pense, para que você pesquise mais, para que você busque e se meta com Deus, entre na fonte e pense que você tem que andar como escolhido. Você é um tesouro especial, mesmo que você ainda não saiba qual é a tua assignação, qual é o teu ministério em si, dado por Deus, mesmo assim você já é escolhido. Você é escolhido para ser o tesouro de Deus, tesouro especial, né? Você é escolhido para ser possessão de Deus, você é de Deus. Então, ande como um escolhido. Fale como um escolhido na tua casa, na igreja, fora da tua igreja, fora da casa, fora da tua casa. Fale como um escolhido, como um homem escolhido. Fale como uma mulher escolhida. Fale como um jovem escolhido. Fale. Se esforce para manifestar o fruto, porque o escolhido vai ser visto. E você vai ser visto como um escolhido segundo os teus frutos. Aquilo que você vai manifestar. Amém? Não é somente porque você diga, ai, Deus me escolheu. Não, mas Deus te escolheu, mas você se está comportando como um escolhido. Você está vivendo como um escolhido. Você tem testemunho de um escolhido. Você fala como um escolhido. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. E eu vou ler de novo esse versículo. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. No caso de Jeremias, era profeta. No teu caso, eu não sei qual é. Mas Deus sabe. E Deus vai falar para ti. E Deus quizás está confirmando hoje para ti que você realmente é pastor, que você realmente é um evangelista, que você é profeta, que você é um intercessor, que você é um evangelista profético, que você é um mestre da palavra, que você tem um dom para ensinar a palavra, para ensinar. Amém? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale contigo, que o Espírito Santo confirme para ti a tua escolha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, shalom, bom sábado. Deus abençoe você. Ore por mim, eu estarei orando por você. Em nome de Jesus. Se alegre comigo com esse processo da escolha, né? Desse negócio, né? Quimiotaxi gamética, como que é o nome, né? Desse processo. Nossa, Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmão. Deus abençoe. Boa tarde, né? Boa noite, onde você mora, não sei. Então, gente, eu vou deixar por aqui porque era isso, né? Não vou me alongar porque era isso que Deus queria falar através da minha boca. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu queria passar assim para você com uma mensagem profética também. Porque é uma mensagem profética. Uma mensagem que você vem aprender, vem escutar, vem meditar e vem a aceitar, a receber para que Ele venha fazer a obra no teu coração, na tua vida, no teu ministério, venha trazer alinhamento e direcionamento certo, para que você caminhe para o lugar certo, no ministério certo, na escolha certa, porque Deus não erra. Deus não erra. Nós é que erramos. Você é que erra muitas vezes. Você é que escolhe o lugar errado. Mas Deus te coloca no lugar certo, porque você é escolhido. E se você é escolhido para tal ministério, Deus vai te colocar no lugar certo. E você vai fazer que no lugar onde você esteja, você se sinta como que não encaixa. Porque
o teu lugar é onde você vai se encaixar. Mesmo que você não entenda ainda nada. Mas existe um lugar onde você vai se encaixar. E eu me encaixo aqui. Gente, tem pessoas que também queriam entregar ministérios para pastor, igreja para mim pastorear. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Eu sou profeta. Minha esposa e eu somos missionários. Mas temos feito trabalho, tipo, entre aspas, pastoral, porque cuidamos de pessoas, cuidamos de vida, amamos, glória a Deus. Mas eu não sou pastor. Quem tem mais essa veia pastoral é a minha esposa. Ela tem isso. Eu falo isso publicamente, falo para ela sabe disso. Ela tem mais essa veia, essa essência. Ela fala como uma pastora, uma pessoa que... Mas eu amo a vida, amo pessoas, mas eu não sou pastor. Não me identifico com esse ministério porque não encaixo ali, não é essa a minha escolha. Minha escolha é profeta, foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus me escolheu. E é nisso que eu me movo, caminho, ando para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Amém? Boa tarde, boa noite. Deus te abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Shalom.